Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao VDcast, o seu podcast de negócios e gestão. Eu sou José, head comercial aqui da VD Negócios e estou de volta aqui com a presença ilustre do nosso CEO, Jean Machado. Muito bem-vindo, Jean. Olá, José. Olá, Jomar. Olá a todos. Muito bom dia. E também comigo aqui hoje, novamente, está o grande head de consultoria da VD Negócios, Jomar Júnior. Bem-vindo, Jomar. Olá, muito obrigado, José. Tudo bem? José, Jean, bom dia. Bom, no nosso último episódio, né, nossa estreia do podcast do VDcast, a gente conversou um pouco sobre alguns dos serviços que a VD Negócios presta e chegamos a mencionar a parte de franchising, né, que é um dos grandes interesses aí do mercado no momento. A gente está falando, claro, de 273 bilhões de reais faturados em 2024, né, ou seja, um crescimento aí de 13,5% no ano. E é um mercado que está atraindo muitos olhos. E aí todo mundo quer saber, pô, como é que entra nisso, né? Como que eu consigo uma fatia desse bolo? Vamos dizer assim, né? Então, eu queria começar perguntando aqui para o Jean uma coisa que pouca gente sabe, né? Você não precisa exatamente iniciar como uma rede de franquia. Existe a possibilidade de você iniciar uma empresa e depois se tornar uma rede de franquia. É isso mesmo, Jean? Sim, sim, José, com certeza. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena contextualizar como que nasceu o franchise, por que que ele nasceu, né? O que é o franchise, né? No mundo como um todo, né? Franchise já existe há muitos anos, né? Mas ele ficou muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos, porque na época da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos envolveu muitas pessoas, né, que seriam os combatentes, né, os militares, e quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele teve uma massa grande, principalmente de homens, né, voltando para o país, e eles não sabiam fazer nada como uma profissão, porque eles estavam muito jovens, se preparando para a guerra, e se especializando nisso, e quando voltaram não se aperfeiçoaram, não estudaram, Uhum. então eles não conseguiram se realocar ou se alocar no mercado de trabalho. Então, o que foi pensado? Onde ficou muito mais conhecido o franchise o que a gente pode fazer com uma mão de obra, né, que esteja apta, mas que não tenha uma especialização. É aí que começou o modelo de franchise, que nada mais é que replicar um modelo de sucesso, onde já foi testado, validado, já teve toda uma ideia de como ter vamos chamar assim, uma fórmula de sucesso, né? Que nada tem uma fórmula de sucesso, mas tem pelo menos um caminho trilhado, e colocar essas pessoas para operar unidades através desse modelo. E aí começou a difundir o franchise. O franchise já existia antes, mas ele tomou uma força maior nesse momento. E hoje, se a gente olhar o mercado dos Estados Unidos, a maioria do seu tecido empresarial é baseado no franchise. Por quê? Primeiro, porque o franchise tem uma mortalidade muito menor, né? As suas unidades, as suas lojas, empresas que são de uma rede de franquia têm uma mortalidade muito menor, mas menor mesmo do que uma empresa em geral, né? Que nasceu através do empreendedor. E segundo, porque a gente consegue replicar, mas para ter essa replicabilidade, a gente precisa de uma maturidade, um profissionalismo maior, porque exige mais processos, mais organização empresarial. Porque pegar uma pessoa, por exemplo, o Jean, eu gosto de falar, eu gosto muito de comida, lasanha. Só que eu não saberia ter um restaurante de lasanha, de parmegiana, ou o que for, de comida italiana. Se alguém trouxesse um modelo, trouxesse tudo pronto e me ensinasse, me formasse para operar ele, a tendência de dar certo é muito maior do que eu abrir um restaurante de comida italiana sem nunca ter visto, mesmo que eu cozinhe em casa agora, mas é totalmente diferente. Então é isso, eu acho que é muito importante pensar que o modelo de franchise, além de gerar oportunidades, replicar, a VD tem internamente que ela é, antes de qualquer coisa, uma estratégia de expansão. Então,
linkando a sua pergunta, né, e já fazendo um monólogo inicial, uma empresa, sim, pode nascer como uma unidade, uma empresa, vamos chamar assim, uma empresa comum, né, sem ser um franchise, pensando em ser uma rede de franchise, porque ela já tem lá no seu planejamento estratégico ou no seu plano de crescimento a proposta de franchise para uma proposta de expansão, entendeu? Então, sim, e a gente já teve alguns cases de sucesso que criaram a empresa já pensando em ser uma rede de franchise. E eu tenho certeza que muitos que estão nos escutando devem ter passado por muitas empresas, olhado, pô, isso é uma franquia. E quando viu, não era uma franquia. Por quê? Porque o empresário já pensou nisso, né? Perfeito, perfeito. É interessante, né, Jean, assim, a gente escutar como que surgiu isso, né? Tudo realmente aí tem uma origem, né? Um motivo de ser, digamos assim. Você citou uma coisa muito interessante, Jean, que é essa pergunta de ouro, digamos, né? Das empresas que a gente atende aqui, sobretudo o Jomar, né, o head de consultoria, está sempre aí à frente das consultorias prestando com as empresas, que é essa questão de, pô, muitas vezes a empresa já tem pessoas perguntando se ela é uma franquia, né? Perguntando, você é uma franquia, isso aqui e tal, e aí que a pessoa tem aquele start, né? De falar, nossa, eu tô pronto até para ter uma franquia, né? Como é que faz? Como é que começa isso e tal? Eu queria ouvir um pouco do Jomar, assim, no seu dia a dia, né, Jomar? Como você percebe que é essa chegada das empresas, assim, no mundo do franchising? Quais que são as maiores dificuldades que ela tem no início, assim, nesse começo do processo? Uhum. Legal, José. Algumas questões, né, foram tratadas aí nesse contexto, que eu achei muito interessante a parte histórica que o Jean nos trouxe, né? Uma questão do franchise, só antes da gente entrar diretamente na pergunta, né? O franchise nada mais é do que um processo de crescimento de algo que existe, né? Por isso que é fundamental nós termos uma célula, né, inicial, como o Jean comentou, uma fórmula de sucesso, né? Se fosse trazer uma definição do franchise, né, bem genérica, uma fórmula de sucesso testada e replicável, né? Então, nós temos uma célula inicial que constantemente está sendo testada, validada, né? E no momento de maturidade desse negócio, desse empreendedor, ele parte para um segundo estágio do crescimento, né? Que o crescimento, ele visa, pode ser por diversas formas, por filiais, e franchise é uma proposta muito viável, né? Então, assim, dos indícios, né, que o negócio está maduro para o franchise, óbvio, é a própria viabilidade, né, financeira, né, desse negócio, a viabilidade técnica, né, e assim, o quanto que ele está apto a replicar processos. O franchise, ele não pode ter o seu know-how concentrado, como é que eu vou te dizer, nas mãos do artesão, né, da pessoa que está à frente. O know-how tem que estar no processo, né? Então, uma das grandes chaves, né, é entender o quanto que esse processo é replicável, né? Então, uma das dificuldades, talvez, um dos desafios que o empreendedor tem que ter é justamente ele ter isso muito bem clarificado, né? Não que esse modelo de negócios novo já tenha que estar todo manualizado, por isso as empresas contratam, né, ou a VD Negócios, ou alguma consultoria, justamente para poder formatar. Muitas vezes o modelo de negócio está na mente aqui do franqueador, do futuro franqueador. O desafio é você mapear, é você colocar no papel, é você manualizar para que você consiga fazer essa transferência de know-how, né? Então, assim, alguns critérios são básicos. Um é a própria viabilidade financeira, técnica, mercadológica desse negócio, tá? E o segundo é justamente você analisar o quanto você consegue replicar tudo isso, né? Se é um modelo de negócio de fácil replicação, né? Um detalhe que a gente tem, umas perguntas bem capciosas que a gente faz nesse processo de formatação, tem duas perguntas que são semelhantes, mas são bem diferentes ao mesmo tempo, né? O quanto que esse negócio é copiável, né? Se esse negócio ele é facilmente copiável, ele não detém um know-how tão específico assim que se torne, digamos assim, um objeto de desejo do investidor adquirir aquela marca. Porque ele pode fazer de uma maneira muito simples, sem necessidade de fazer investimento, né? Numa taxa de franquia ou numa taxa de adesão. A outra pergunta, que aparentemente é semelhante, mas não é
né? O quanto esse negócio é replicável, copiável e replicável. Copiável é muito fácil você criar uma cópia, o replicável não. Ele talvez não seja tão fácil criar uma cópia, mas você consegue replicar esses processos. Você consegue colocar um time de franqueados dentro de uma sala e replicar, fazer uma formação, fazer um treinamento com eles e ter essa convicção de que o mesmo modelo que está sendo desenvolvido aqui em Goiânia, São Paulo, Brasília, Londrina, Londrina vai ser desenvolvido também em outras regiões, outras culturas, né? Então, essa que é a ideia básica e talvez seja o principal desafio que o candidato a franqueador deve observar, né? O quanto que realmente ele chegou nessa fase de maturidade e o quanto que ele consegue realmente enxergar esse modelo sendo replicado, né, em outros lugares e a médio e longo prazo também, né? Sim. E apoiando e comungando o que o Gilmar falou, muitos empresários vêm conosco, né, perguntam, minha empresa, se ela está preparada ou não, né, se ela está pronta. Isso é uma grande dúvida do empresário, porque todo empresário quer crescer, e muitos empresários têm medo de crescer, e o crescimento gera uma dor, né? O crescimento dói, isso eu sempre falo, o crescimento de forma correta dói, né? Mas eles começam a ver oportunidades, né? E eles perguntam, como é que será que eu estou pronto? É o momento? Eu sempre gosto de falar assim, ó, nunca é o momento. Você nunca vai estar pronto. Se você já estiver 100% pronto, já é tarde. Eu gosto sempre de falar isso, assim, não existe empresa pronta. Tanto que a VD é uma rede de franquias, desde 2020, e de lá até agora já pivotou, melhorou, mudou muitas coisas da sua rede, porque isso ele é um ser vivo, né? Ele é mutável, então ele está sempre melhorando, absorvendo, o mercado muda, né? E não quer dizer que está errado, lá no início não estava errado, né? Então, mas aí, tecnicamente, como é que a gente sabe se uma empresa pode ser uma rede de franquias? Tem que atender 3 pontos principais, né? Primeiro, ter validado o modelo de negócio, né, que o Gilmar falou muito bem, e como é que a gente valida? Ter já um tempo de abertura, ter clientes, recorrência, assim por diante. No mínimo 1 ano, assim, a gente já fala que já validou. Já fizemos franquias com menos de 1 ano e deu muito certo. Mas por quê? Porque o modelo não era um modelo inovador e ele só deu o toque e fez algumas mudanças, então validou muito mais rápido. Segundo, ser lucrativo, porque a gente não vai vender um modelo de negócio se a unidade modelo, a unidade base, não está sendo lucrativa, né? Então, como é que a gente vai vender algo que não gera dinheiro, né? Não faz sentido. E terceiro, ser rentável, né? As pessoas acham que lucratividade e rentabilidade é a mesma coisa. Não. Rentabilidade é retorno sobre o seu investimento. A gente tem uma projeção que a gente chama, né, de payback, né, de busca. Então, tecnicamente é isso. Mas eu gosto muito de falar que tem a pergunta ouro, né? A pergunta de ouro, que é o quê? Quando o cliente, o fornecedor, alguém que conhece o negócio pergunta, você é uma franquia? Você não quer abrir uma outra unidade lá na minha região, no meu bairro, em outra cidade? Porque as próprias pessoas já veem aquilo como um negócio lucrativo, um negócio rentável, que eles teriam interesse em levar para a sua região, para o seu bairro, assim por diante. Isso, o mercado já está mostrando para ele que ele tem uma oportunidade, né? Então, e isso a gente tem que aproveitar muito, né? E o papel da VD, como além de ser uma franqueadora e fazer formatação, é caminhar para essa replicabilidade, né? Como o Gilmar também pontuou. Muitos perguntam, o que a VD faz? A VD, na sua consultoria de formatação, faz com que o seu modelo de negócio de sucesso seja executado não por você, empresário, mas por qualquer pessoa. É isso que a gente faz. Isso que é a replicabilidade. Muito bom. Acho muito bem colocado essa questão do Jean, né? Que já acabou de mencionar. Existem muitos mitos na cabeça do empreendedor, né? Muitas vezes ele está acostumado a enxergar grandes redes, Cacau Show, Boticário, McDonald's, e ele olha para o negócio dele e meio que subestima, né? Então, inconscientemente, ele acha que antes de entrar no processo de formatação, ele tem que ter lá pelo menos 5 lojas,
né? Ou ele tem que ter 8 anos de atuação. Não existe isso, tá? O Brasil ele é muito avançado no franchise, é um dos únicos países que tem uma lei específica, inclusive, né? E a lei ela não diz nada a esse respeito, tá? O que você tem que ter realmente é um modelo sustentável, você tem que ter um modelo replicável, um modelo viável. Então, assim, muitas vezes, muitos dos clientes, inclusive, que vêm muitas vezes fazer uma formatação com a AVD, eles tinham esses mitos, né? Eles subestimavam o próprio negócio. Eles tinham excelentes negócios com excelente potencial de replicabilidade, né, e de crescimento em escala, né? Mas muitas vezes o empreendedor ele não enxerga isso. É até importante a gente desmistificar essas questões. Às vezes, um modelo de negócios que não tem filial, é uma única empresa, às vezes ainda não tem um tempo de mercado, de, sei lá, 2, 3 ou 5 anos, mas ele tem sim um potencial. Por isso que é interessante, né, a gente buscar informações e ter esses olhos para o franchise. Inclusive, né, a VD, né, já trazendo um pouco dessa questão, ela traz até um produto que não é apenas a formatação de negócios em franquias, mas ela também tem um processo de pré-franqueabilidade, que é justamente uma consultoria que analisa esses processos internos para poder validar e entender como esse negócio e o quanto ele está preparado para essa segunda etapa também. Então, assim, eu gostaria de desmistificar isso, né? E um detalhe também acrescentado pelo Jean que me chamou a atenção é quando as pessoas perguntam se o modelo é uma franquia, principalmente os clientes, né? Então, os clientes perguntam, é uma franquia, tem outras franquias? Inconscientemente, o que esse cliente está afirmando? Ele está afirmando pertencimento. Ele gostou do que viu, ele gostou do layout, ele gostou da marca, ele gostou do produto, ele montaria aquilo. Ele gostaria de ser dono, aquilo se tornou um objeto de desejo. Ele se viu empresário quando ele faz essa pergunta. Ele se viu franqueado. Então, é um detalhe bem interessante que os empresários devem estar atentos a esse tipo de pergunta. Então, é um momento que realmente você começa a ver que o teu modelo de negócio ele está sendo desejado. Então, é um sinal que você pode pensar com outros olhos na possibilidade de franquear a sua marca também. Perfeito. Sim, e é uma coisa também que é para desmistificar um pouco, é que o empresário tem que ter certeza que a sua empresa não nascerá pronta para crescer. Ela não nasce pronta para crescer. Na verdade, ela precisa ser preparada, né? E um dos pontos que a VD faz é isso, dentro da sua consultoria. E desmistificando um pouco isso, eu gosto sempre de trazer para o dia a dia, né? Porque senão parece muito papo de vendedor, né? Por curiosidade, né? Por exemplo, o Subway ficou 9 anos com uma unidade só. E hoje é uma das maiores redes do mundo. Ficou 9 anos. Para depois ver que a melhor forma de crescimento era o franchise. O KFC, 22 anos com uma unidade só. Ninguém nasceu grande, né? E o McDonald's ficou 15 anos com uma unidade só. Então, isso são coisas que mostram que toda a rede de franquias nasce pequena. Né? Toda a rede de franquias nasce pequena. Então, isso aí é para o empresário que pensa em virar uma rede de franquias, não deixe para amanhã, procure a VD agora. Eu acho engraçado, Jean, que vocês mencionaram uma coisa que é engraçado a gente ver no dia a dia mesmo aqui na VD, né? Muitas vezes o empresário chega falando assim, cara, não sei se eu vou conseguir ser uma rede de franquia porque eu não tenho os manuais, porque eu não tenho ainda o manual de gestão da rede, porque eu não tenho os processos, e tal. E a gente fala, para que serve a consultoria da VD? Exatamente para isso. É aí que a gente entra. Claro. O que a VD não vai conseguir na consultoria de franchise é validar o modelo de negócio. Exato. É o que ele já tem. Né? É o que ele já tem. Agora, a partir disso, aí é o nosso papel. Ele já fez o papel dele, foi criar um modelo de negócio validado, está tendo sucesso, né? Depois o resto é conosco. Perfeito. E eu fiquei interessado, o Jomar citou a questão da análise de franqueabilidade, né? Muita gente acha que tem que começar o franchising já assim de primeira, né? Eu fiquei interessado, Jomar, como funciona essa questão da análise de franqueabilidade? Por cima, assim, realmente, só uma introdução. Legal, José. Assim, a formatação de negócio ela tem uma metodologia, tá? Vocês comentaram, inclusive, sobre elaboração de manuais, operacionais,
né? Antes, óbvio, né, da gente partir para os manuais, nós temos que fazer a construção do business model, estudar o modelo de negócios a ser replicado para depois que a gente possa manualizar todo esse processo, né? Então, assim, as fases iniciais, digamos assim, desse processo de formatação, ele visa justamente estudar essa célula inicial, entender qual é o perfil de cliente, a proposta de valor, os canais. Então, nós entramos muito a fundo nesse modelo de negócios e também, óbvio, né, quando a gente se pretende a fazer um franchise, a gente começa a analisar esse modelo de negócios comparado a todos os outros modelos de negócios que atuam nesse mesmo nicho, que é o trabalho de benchmarking que é feito, né? Então, assim, quando a gente faz um estudo desse modelo de negócios, com o estudo do mercado, com os outros players, né, que atuam, a gente consegue entender quais seriam, né, os pontos fortes, as fortalezas desse modelo, as fraquezas, as oportunidades de mercado, as ameaças. Essa visão se torna mais clara, né? Então, assim, a análise de franqueabilidade, ela traz justamente, como vamos dizer assim, alguns módulos do que seria uma formatação clássica. Ela traria o que? O desenvolvimento do business model, né, traria também o trabalho de benchmark e o desenvolvimento do business plan, porque precisa de clareza nos números também, até para que a gente consiga projetar uma estimativa, né, como o Jean comentou, de retorno para esse candidato, para esse futuro candidato. E quando nós conseguimos entrar mais a fundo, a gente já consegue claramente enxergar qual é a viabilidade desse negócio ser replicável. Então, a VD, ela desenvolveu um produto, né, a partir disso. Então, é possível hoje a pessoa que sonha em escalar, em crescer, desenvolver o seu negócio em outras unidades, em outras regiões, ela contratar, por exemplo, o que seria análise de franqueabilidade, onde nós vamos a fundo nesse modelo, fazemos um trabalho de benchmarking, né, nós conseguimos fazer uma construção de um business play, validamos, comparamos com o que o mercado vem oferecendo, né, e claro, se a pessoa quiser depois evoluir para uma formatação clássica, aí sim ela contrataria posteriormente esse produto de análise de franqueabilidade o restante, digamos assim, dos módulos, que seria a parte de manualização, né, os aspectos relacionados aos documentos legais, jurídicos, cofre, contrato. Nós vamos ver um plano de expansão também contemplado na formatação clássica. Mas a AVD, ela identificou justamente isso. Alguns empreendedores, eles têm alguns mitos, né? E eles querem ter uma percepção mais clara. Então, nós facilitamos o processo de análise. E assim, a pessoa que está contratando uma análise de franqueabilidade, ela não está contratando apenas uma resposta, tá? Eu quero saber se o meu negócio é viável ou não. Quando ela faz uma consultoria, ela está olhando para o processo dela. E quando ela olha para o processo, ela tem um ganho fantástico. Só o fato de ela contratar uma análise de franqueabilidade, ela observando e tendo um apoio profissional de consultoria, ele já consegue elevar em muito todos os processos, né? Ela consegue realmente observar os indicadores, os números com maior clareza, e ele já tem um ganho de produtividade nisso. Então, é um produto bem interessante que a VD trouxe, né? Foi, inclusive, idealizado, né, pelo Jean, né, esse novo processo, né? Então, nós tínhamos apenas a formatação clássica, hoje nós temos análise de franqueabilidade, justamente para que a gente consiga trazer para esse empreendedor também essa possibilidade de validar seu negócio. Sim, e cabe ressaltar, o Gilmar explicou muito bem o produto, né? Mas cabe ressaltar que a gente não está analisando se a empresa pode virar uma rede de franquia ou não. Não é isso. A análise de franqueabilidade vai tangibilizar a rede de como seria a rede dele após a construção. Mostrando os caminhos, claro, mostrando os pontos a trabalhar dentro da consultoria, né, que eu chamo de... Porque depois da análise, da estratégia, a gente vai para a construção em si da sua rede, né, que é a replicabilidade da unidade, né, gestão da rede e estrutura comercial que o Gilmar bem pontuou. Mas ele não é tipo assim, você não pode virar uma rede de franquia, você pode. Não. Eu gosto sempre de ressaltar, toda empresa que está validada e possui replicabilidade pode virar uma rede de franquias. Ela pode ter maturidade ou necessidades diferentes uma da outra, que sempre tem. Cada projeto é um projeto. A gente não faz o Ctrl-C, Ctrl-V. Cada projeto é um projeto. Tá? Então, a gente se dedica nisso. Então, a análise de franqueabilidade nasceu para isso.
para a gente tangibilizar e todos os empresários que fizeram análise de franqueabilidade avançaram com a formatação. Por quê? Porque eles tiveram muita clareza e confiança do que seria a sua rede de franquias. Quando o empreendedor ele chega no estágio, na verdade, grande parte dele já está pronto, né? O que ele precisa realmente ter aquela segurança, é desmistificar, né? E por isso que muitas vezes esse produto ele se encaixa muito bem, né? Nesse contexto, né? Muito bom. Perfeito. Isso aí dá tema para um podcast inteiro, viu? Dá. Episódio, siga o VD Talks, que no próximo episódio vamos esmiuçar a análise de franqueabilidade, viu? Sim, e outra questão exclusiva da VD que vale muito a pena. O investimento feito na análise de franqueabilidade, ele é abatido do preço da formatação, tá? A gente dá essa grande exclusividade para os nossos clientes, mostrando que não é perdido, que não é mais um produto para ser vendido. Não. A gente fez, o preço da formatação é X mil reais, então se fizer análise de franqueabilidade, a gente abate esse valor da sua formatação. A gente já entrega a proposta dos 2 serviços e já mostrando, se fizer isso, aí vai ser descontado da formatação. Tá? Muito bom. Os materiais são aproveitados, né? Os materiais gerados nessa etapa. Sim. São a análise de franqueabilidade, ela é parte do processo da formatação. É necessário a gente fazer esse processo, né? Sim. A gente aproveita o investimento e o tempo, que também diminui o tempo de formatação. Muito bom, pessoal, muito bom, perfeito. Estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Eu poderia fazer apenas uma consideração final para os empreendedores? Com certeza. Falando um pouquinho sobre aquele empreendedor que tem a vontade de escalar o seu negócio. Hoje existem muitos meios para você escalar, né? De crescer. Todo empreendedor ele tem uma ânsia de crescer, né? Ele pode crescer por filiais, pode crescer por franchise, né? Você crescer por filiais, óbvio, você tem um controle, né, um pouco maior. Mas, assim, o grande desafio do empreendedor é gestão de tempo. Tá? É gestão de tempo e, assim, o franchise, além de você conseguir escalar, né, através de um outro empreendedor que pensa cooperativamente para o sucesso do teu negócio, né, utilizando a mão de obra e o tempo desse empreendedor, o investimento não é do franqueador, o investimento é justamente desse franqueado que apostou na sua ideia, no seu propósito, né? Então, assim, o franchise ele se torna uma alternativa muito interessante de expansão, né? Porque a partir do que ele tem um parceiro, ele não tem um funcionário. O próprio nível de maturidade do empreendedor, ele é muito superior ao nível de maturidade do funcionário. E para você fazer gestão de uma filial à distância com funcionário, se torna um pouco complexo. Quando você tem um empreendedor que realizou investimento na tua marca e quer recuperar aquele investimento, você tem um comprometimento, você tem um engajamento muito grande da parte dele. Então, eu vejo assim que o crescimento por franchise, ele faz muito sentido, tá? Porque você tem maturidade da pessoa que vai estar à frente do negócio, você tem uma pessoa que conhece aquela região e aquele mercado, você faz um crescimento com investimento não próprio, mas o investimento dessa pessoa que sonhou e idealizou o teu modelo de negócios também, né? Então, assim, são muitos pontos bem interessantes que eu gostaria de chamar a atenção, né, para vocês que estão assistindo, que são empreendedores que já pensaram em escalar o seu negócio, considere o franchise, é uma oportunidade realmente interessante também. Perfeito, Jomar, perfeito, obrigado aí pelas palavras. Realmente, né, a gente vê que é um mercado que está em crescimento exponencial, como a gente falou ali no início, e tem um motivo para isso, né? Então, bom, novamente eu agradeço aí a presença de vocês, tá, Jomar? Agradeço a presença de Jomar, do Jean Machado aqui conosco, muito obrigado por terem vindo hoje. E obrigado a você também que está escutando o nosso podcast. Siga aí o podcast que no próximo episódio falaremos sobre análise de franqueabilidade. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, Jean. Obrigado, José. Obrigado, Jomar, a todos que nos ouviu, nos viu. E espero que esteja gostando, né? Estejamos contribuindo, né? Junto ao tecido empresarial, né? E não se esqueçam, né, de curtir, dar o like, compartilhar, né, a VD Talks. O VD Talks nasceu para atender os anseios dos empresários, tanto na parte de gestão, crescimento.
indiquem temas que a gente está disposto a trocar um pouco de experiência e puder contribuir com todos, tá? Obrigado. Perfeito, e muito obrigado pela presença também, Gilmar. Muito obrigado, José, Jean, né, como o Jean bem colocou, acho que essa interação é fantástica e é um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, da vivência que nós temos, né, com tantos empreendedores, né, e essa dinâmica de estar abertos a pautas, eu acho que é muito válida. Então, sempre que os empreendedores que nos acompanham, que nos seguem, tiverem uma pauta específica e quiserem acrescentar, vai ser um prazer estar conversando sobre elas também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.